Olá pessoal, gente, olha, nós estamos aqui para mais uma oração. Você que está aí passando por situações difíceis na sua vida, situações que você não sabe aonde buscar socorro, aonde buscar uma solução. Você tem vivido momentos de desespero, momentos de agonia e muitas vezes você, se pudesse, sumia. É assim que muitas pessoas falam: se eu pudesse, eu sumia. Tem pessoas que já amanhecem o dia falando isso: se eu pudesse, eu sumia. Você sabe que tem uma música muito antiga que ela diz assim: vamos fugir desse lugar. Fugir para onde? Fugir para onde? Fugir para qual lugar? O que está acontecendo aí para você querer fugir? Para querer fugir desse lugar? O que está se passando para fugir? Fugir do problema? Fugir de uma situação? Fugir de algo que você entrou ou algo que você foi colocado? Fugir de um problema crônico? Fugir de um problema financeiro? Fugir de um problema familiar? Fugir de um problema que tem tirado o seu sono? Saiba que fugir não é a solução. Enquanto a solução é enfrentar. Você precisa, a primeira coisa, você precisa parar. Todo comandante de guerra, ele precisa parar para poder enxergar, analisar qual o tamanho do seu inimigo, do seu problema. Se grande, se pequeno, não interessa, mas ele precisa estudar. Davi, ele viu o gigante Golias, ele sabia do tamanho que o gigante Golias existia, mas um era o tamanho dele aos olhos de Davi, outro era o tamanho dele aos olhos do exército de Israel, que estava desmaiados de medo diante daquele gigante que era para eles um problema. Por isso, resista aos seus problemas. Ei, não desista. Você está enfrentando uma situação que está fazendo você regredir. Não faça isso. Avance. O foco é mais importante que a velocidade. Tem momentos na vida que é necessário que haja, um preparar, que é necessário que haja um renovar, é necessário que haja um renovo. Por exemplo, Davi, quando enfrentou o gigante Golias, ele enfrentou com a pedra. Davi enfrentou com a pedra porque ele lutava com aquilo. Mas quando Davi ele se tornou rei, ou até mesmo antes de se tornar rei, ele foi treinado, ele foi preparado para enfrentar exércitos. Então, muitas pessoas, elas conseguem lidar com problemas pequenos, mas Deus quer te preparar para poder enfrentar problemas grandes, dificuldades grandes. É o caso que nós estamos falando sobre Abraão. Abraão, ele enfrentava problemas, problemas com tribos, problemas com, lugares pequenos. Mas Abraão se tornou um homem tão grande que os seus problemas se tornaram reis. Abraão passou a lutar com reis. O próprio rei, aonde Abraão teve e se tornou pai, ele teve que vir pedir a Abraão para fazer aliança com ele, porque ele teve medo de Abraão, porque ele viu que Deus era com Abraão. Então, quando Deus ele está dentro de nós, está em nossos projetos, está em nossa vida, as pessoas, elas sabem, elas veem Deus em nós, então elas querem fazer aliança conosco. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Conforme você vai crescendo, os seus inimigos vão aumentando, os seus desafios vão aumentando. Uma coisa é uma mãe de um filho, uma mãe que tem 2, 3 filhos. Imagina a luta que essa mãe tem. Eu digo que as mulheres de antigamente, não menosprezando as mulheres de hoje, porque hoje dificilmente você vê uma mãe com 10 filhos, com 12 filhos. Você vê isso hoje, uma mãe com 12 filhos, mas antigamente era normal uma mãe com 10, 12. A minha mãe, por exemplo, ela é mãe de 8 e 9, um que morreu, ou ela tem 8 filhos, 8 vivos. Você sabe o que é isso?
A minha mãe hoje, sua mãe tem quantos filhos? Você tem quantos irmãos? Eu tenho 7 irmãos vivos. Imagina a minha mãe e o meu pai tendo que administrar uma casa com 8 filhos. Gente, eu confesso para você, tinha uma época na minha casa que um saco de farinha, esse saco grande de farinha, era um pouquinho mais de uma semana. Eram 8 pessoas crescendo e comendo. 5 homens, 3 mulheres, imagina. Imagina, na Bahia, era 5 homens, 3 mulheres crescendo, comendo, e na minha casa um saco de farinha uma semana. Por isso que havia plantação, a gente comia batata, a gente comia abóbora, a gente comia batata doce, a gente comia milho, havia grande fartura, porque eram muitos filhos. Então, conforme a família vai crescendo, também cresce a responsabilidade. Conforme você começa um namoro, vai se aprofundando, se torna noivo, se casa, vai crescendo também a responsabilidade. Por isso, gente, nós devemos saber que conforme as bênçãos vêm, as lutas vêm, as batalhas vêm, mas quando nós temos essa aliança com Deus, esse pacto com Deus, essa vida com Deus, todos veem Deus em nós. E é isso que vai acontecer na sua vida. Só que nunca se esqueça que quando Deus ele dá a bênção, muitas vezes nós temos que tirar outras coisas. Quando a bênção chega, às vezes a gente não entende o porquê que Deus ele fez tanta bênção e por que vem tantas lutas. Falava esses dias sobre Abraão. Deus deu a Abraão Isaque, o filho da promessa, e por causa de Isaque, Abraão chorou, porque teve que mandar o outro filho embora. Olha só, a bênção chegou e Abraão já enfrentou ali problemas. Quando Sara ela desmamava o menino, Ismael, que era o outro filho de Isaque, começou a rir de Isaque, que era o irmão de Isaque, né? Ismael, irmão de Isaque, filho de Abraão, outro filho de Abraão, começou a rir de Isaque, e Abraão teve que mandar Ismael embora. Imagina Abraão ter que mandar o seu filho embora somente com um bocado de pão e água. Naquele lugar, naquele deserto, aonde havia feras na terra, aonde havia leões, aonde havia urso, aonde havia, as serpentes do deserto, aonde havia doenças no deserto. E Abraão, ele chorou, porque ele teve que despedir o filho dele, que ele também amava Ismael, foi seu primeiro filho, mas a promessa estava com Isaque. Por isso Deus falou para Abraão: obedeça. Ele obedeceu e a promessa estava com Isaque. Deus tem promessa, projeto, Deus tem para a sua vida grandes projetos, grandes vitórias. Eu ouvi um amém aí? Dá um amém aí. Eu vi um amém aqui? Não vi ainda aqui nos comentários um amém. Cadê um amém aí? Isso, Deus tem projetos, Deus tem vitória para a sua vida. Quero ver um amém aqui agora. Cadê? Quem vai escrever aí um amém? Quero ver um amém. Isso, é isso aí. Quero ver um amém. Deus tem projeto para os teus filhos, Deus tem projeto para a tua vida, Deus tem projeto para a tua casa. Quero ver um amém, eu quero ver um amém aí. Isso, um amém, um glória. É isso aí que eu quero ver. Deus tem, e os projetos dele não voltam. Os projetos de Deus, eles se cumprem. Os projetos dele são fiéis. Abraão chorou quando teve que colocar Ismael para fora de casa. Abraão se alegrou quando Ismael nasceu, se alegrou quando Isaque nasceu, mas chorou quando teve que mandar Ismael embora. Ele teve que colocar o Ismael, que era o filho da criada, para fora. Isso, é isso aí, um amém, Silva Júnior, Jucivaldo, é isso aí, Bobis, é isso aí, amém, é isso aí, Vanúzia, Venância, todos vocês, dá um amém aí, quero ver um amém aí. E ele, por que Abraão colocou Ismael para sair de casa? Porque ele estava confiante na promessa, e a promessa estava com Isaque.
Quando você está confiante na promessa, a promessa está em Jesus Cristo, que já veio e deu a vida por nós, em Jesus Cristo que nos amou, Jesus Cristo que amou você do jeito que você era, do jeito que você é, Jesus Cristo que te amou, que me amou, Jesus Cristo que ama o pecador, Jesus Cristo que ama o pobre, que ama o rico, que ama todo aquele que o busca de coração sincero. É isso aí. Acredite, é esse Jesus que é a promessa, e essa promessa ela não falha, tá bom? Vamos, olha lá, Márcia, oi Márcia, lá do Rio Grande do Sul, estou viajando e ouvindo o Senhor. É isso aí, Márcia, Deus te abençoe. Quero ver um amém de vocês aí também, dos gaúchos. Deus abençoe, Thaísa, Deus abençoe. A Bob, essa aqui, ó, Thaísa o nome, né? É isso aí, Thaísa. Então, gente, quando a promessa de Deus ela vem para a sua vida, às vezes a pessoa espera só maravilhas, né? Ela espera que a promessa venha, a bênção vem, já vem lapidado, tudo direitinho. Não, junto com as bênçãos vem as lutas. Moisés prometeu a Calebe a terra prometida. Quando Calebe chegou lá, tinha um monte de gigantes dentro da terra. Ele teve que entrar, derrubar os gigantes. Deus te dá o comércio, mas você tem que correr atrás dos clientes. Deus te dá os clientes, mas você tem que correr atrás do melhor produto. Deus te dá o marido, mas você tem que lutar pelo seu casamento. Deus te dá o namorado, você tem que lutar para se casar. Deus te dá o filho e você tem que lutar pelos seus filhos. É assim a promessa de Deus, tá bom? Oremos, é momento de oração. Pai amado e querido, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, assim como o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor disse: Abraão é o meu amigo, porque Abraão confiou na tua promessa. Ele confiou na tua promessa mesmo sendo velho, mesmo tendo perdido o costume das mulheres. Sara perdeu o costume das mulheres, mas mesmo assim, Abraão, ele creu no Senhor. Mesmo Sara tendo rido, mesmo ela tendo dado risada dos anjos quando for à sua casa, Abraão creu no Senhor. Ele creu no Senhor. E por isso o Senhor chamou Abraão de amigo. Ó Deus, ó meu Pai, meu Senhor, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Meu amigo, você que está aí agora, passando por momentos de dificuldade, você que se sente sozinho, você que se sente abandonado, você que diz assim: ninguém olha para mim, ninguém está me vendo, ninguém me ajuda. Nesse momento o Senhor Deus está dizendo: eu sou teu amigo, eu sou teu escudo, eu sou a tua proteção. Ó Deus, o Senhor é tudo, o Senhor é a nossa proteção. Por isso eu te peço, meu Pai, estende as tuas mãos para abençoar a todos que oram conosco. Eu oro por aqueles que estão de viagem, que estão viajando, que estão na estrada, no avião. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão em casa, que estão no trabalho. Que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar. Se tem alguém aqui, meu Pai, que na sua vida tem algo que está, que está desatado, algo que precisa atar, algo que precisa se concretizar, que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas e faz, meu Deus, se tornar realidade o sonho dessas pessoas. Sim, meu Pai, porque quando Abraão, meu Deus, ele não tinha Isaac, o rei, meu Deus, os empregados do rei foram lá e tomaram o poço de Abraão. Mas quando o Senhor deu a Abraão um filho, quando Abraão já era velho, o rei, ele veio se curvar e fazer aliança com Abraão. Mas Abraão disse: eu faço aliança contigo, mas eu quero de volta o meu poço, eu quero de volta o meu poço, aquele meu poço, eu quero de volta. Ele exigiu o poço de volta, porque, meu Deus, aquele rei viu que o Senhor era com Abraão. Assim tem que acontecer, meu Deus, nos dias de hoje. Meu Senhor, não basta somente
somente alguém olhar e dizer o fulano é de Deus, a fulana é de Deus. Não, não, meu Senhor. Nós temos que exigir aquilo que é nosso por direito. Abraão, ele exigiu o seu poço e nós exigimos agora, meu Deus, que esse casamento seja feliz. Exigimos a cura, exigimos um milagre, sim, porque o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara. Exigimos a paz, porque o Senhor disse, paz seja convosco. É o que eu te peço, meu Pai, a prosperidade, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Sejam todos abençoados. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Olha, você que está nos acompanhando nesse momento, você tem que exigir aquilo que é seu. Exija aquilo que é seu por direito. Não é porque, você é de Deus, eu sou de Deus, ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus, é uma obreira de Deus, é um pastor de Deus, é um servo de Deus e a vida está lá no fundo. Não. O rei chegou para Abraão e disse assim para Abraão, Abraão, eu sei que Deus é contigo, porque ele viu que Abraão, sendo velho, se tornou pai. Abraão falou para ele, faço aliança contigo, mas eu quero de volta o meu poço. Eu quero o meu poço. Por quê? Quando Abraão chegou ali naquele lugar, os empregados do rei foram lá e tomaram o poço que Abraão cavou, porque Deus era com Abraão. Então, aonde Abraão cavava, dava água. Ele cavava, saía água, e eles iam lá e tomavam. Mas quando eles viram que Deus era com Abraão, Abraão foi lá e disse, eu quero o meu poço. Você pode falar isso, eu quero meu marido convertido, eu quero minha esposa convertida, eu quero meu filho convertido. Você pode dizer, eu quero prosperidade, eu quero mudar essa situação, mudar essa história. E Deus, Ele fará isso na sua vida. Deus abençoe você que está aqui nesse canal aqui, ó. Você aguarda aqui, gente, vocês estão aqui no outro. Deus ilumine a sua vida, até a próxima. E siga o nosso canal, Pastor Nilson Santos, é o nosso canal de oração aqui nesta rede social. Você pode seguir o nosso canal e compartilha o nosso canal de oração para os católicos. Pode compartilhar seja quem for, não importa, envia para todos os cantos do mundo o nosso canal de oração para chegar no maior número de pessoas, porque o nosso prazer é esse, é falar que Ele vive, e se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus te abençoe.